Olá, chamo-me Tamila Alub e voltei a estar convosco para vos explicar tudo o que devem saber sobre o desporto, desta vez paralímpico. Como surgiram os Jogos Paralímpicos? Após a Segunda Guerra Mundial, muitos dos sobreviventes tiveram danos físicos tão graves que a vida normal nunca mais seria possível. Então o que lhes restava? Foi a isto que assistiu o Dr. Ludwig Guttmann, quando em 1944, a pedido do governo britânico, abriu o centro hospitalar para veteranos de guerra com lesões na medula espinhal. Ele viu um grupo de homens, ainda jovens, que tinham uma vida pela frente, mas que já não queriam viver. Desporto foi a solução. Guttmann percebeu que a melhor forma de estimular exercícios de reabilitação seria reanimar dentro dos seus pacientes o espírito competitivo, e parece que resultou. Em 29 de julho de 1948, data que coincidiu com o dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres neste ano, o Dr. Guttmann organizou a primeira competição para atletas em cadeira de rodas, a que deu o nome dos Jogos de Stoke Mandeville, um momento marcante na história dos Jogos Paralímpicos. Nessa participaram 16 militares feridos, que competiram no tiro com o arco. Mais tarde, em 1952, soldados holandeses também se juntaram, surgindo assim os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville. Em que ano se realizaram os primeiros Jogos Paralímpicos? Os primeiros Jogos Paralímpicos, designados para atletas com deficiência, foram organizados pela primeira vez em Roma, 1960. Eles foram realizados imediatamente após a conclusão dos Jogos Olímpicos e conseguiram juntar 400 participantes de 23 países, que competiram em 8 desportos. Por que se chamam Jogos Paralímpicos? A palavra paralímpico deriva da preposição grega para, ou ao lado de, e da palavra olímpico, e significa que os Jogos Paralímpicos são paralelos aos olímpicos e que os dois movimentos existem lado a lado. Os Jogos Paralímpicos realizam-se no mesmo local que os Jogos Olímpicos? Atualmente, sim. Porém, nem sempre foi assim. A partir de Tóquio, em 1964, estes eventos decorreram em diferentes cidades e até países. Apenas em 2001 foi assinado um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional com o objetivo de proteger a organização dos Jogos Paralímpicos e de garantir a prática de uma candidatura, uma cidade. Isso significa que as cidades com intenção de sediar os Jogos Olímpicos devem automaticamente incluir os Jogos Paralímpicos como parte da sua candidatura. Assim, desde os Jogos de Salt Lake City 2002, um comitê organizador tem sido responsável por sediar tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos. Os atletas de ambos os Jogos vivem na mesma Vila Olímpica e têm acesso aos mesmos serviços para alimentação, cuidados médicos e todo o resto. Facto interessante, atualmente os Jogos Paralímpicos são considerados o terceiro maior evento desportivo do mundo em termos de vendas de ingressos. Apenas os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo da FIFA vendem mais. Como já referimos, o primeiro desporto em que os atletas com incapacidades físicas participaram foi o tiro com arco, um desporto que ainda faz parte do calendário paralímpico, juntamente com outros 22. Apesar de em Paris não termos participantes portugueses neste tiro em específico, teremos a Margarida Lapa a participar no tiro com a carabina em 10 metros. Um desporto que faz parte do programa desde os Jogos Paralímpicos de Toronto, 1976, inclui duas classes de competição, em cadeira de rodas e em pé. Os atletas competem nas provas de carabina e pistola a partir de uma distância de 10, 25 e 50 metros, podendo as provas ser masculinas, femininas ou mistas. Quantos desportos fazem parte dos Jogos Paralímpicos?